Hoje o assunto é sobre o livro de George Orwell, 1984. Orwell nasceu na cidade de Monty Hari, na Índia, que na época estava sob o domínio inglês. Orwell vai trazer na sua obra distópica alguns períodos da história, principalmente considerando regimes totalitários. Na sociedade de 1984, o mundo tinha passado por uma grande guerra, onde surgiram apenas 3 nações: a Oceania, a Eurásia e a Letásia. A sociedade passou a ser controlada pelo Grande Irmão, que a partir das teletelas, onde todos eram vigiados e tinham que seguir as regras do partido. O Grande Irmão era uma pessoa que ninguém conhecia, mas se você caminhasse nas ruas no período da história contada, você poderia constatar cartazes dizendo que o Grande Irmão está de olho em você. As teletelas também faziam propagandas constantes sobre ele e dizia que o mundo havia restado por causa dos seus feitos. É importante dizer que o reality Big Brother ele surgiu como inspiração a partir desta obra de Orwell. A história do livro vai contar sobre a vida de Winston. Esse personagem tem 40 anos e trabalhava no partido, no Ministério da Verdade. O livro já começa trazendo alguns detalhes sobre essa sociedade. Inclusive, o Winston tem alguns lapsos de memória, onde ele começa a questionar se aquilo que era divulgado pelo partido fazia realmente sentido, era realmente verdade. O medo de Winston é cometer um crime de ideia, ou seja, pensar aquilo que não deveria. Então ele começa a anotar no seu diário algumas coisas das quais ele lembra, mas isso tudo com muito receio, já que ele era vigiado e as teletelas podiam pegar ele a qualquer momento. O lema do partido era: guerra é paz, liberdade e escravidão, ignorância, força. E as pessoas nutriam um certo receio pelo Grande Irmão, mas também um pouco de admiração, já que ele havia salvado a todos e o partido fazia questão de ressaltar isso constantemente através de propagandas. Tem então no partido 4 ministérios: o Ministério da Verdade, que era responsável por checagem de notícias e manipulação dos dados. Este era o ministério que o Winston trabalhava. Você também tem o Ministério da Paz, que é o responsável pela guerra. Inclusive, o partido fazia questão de dizer que eles estavam em constantes guerras e que o Grande Irmão era o responsável por trazer soluções em todos os momentos para todos, trazer inclusive a paz. O Ministério da Fartura, que era responsável pela economia, e o Ministério do Amor, que era responsável pela espionagem e controle da população. Você tem algo muito interessante no livro, que era a nova fala. Ou seja, a nova fala servia para travar o pensamento das pessoas, dar uma certa restrição na questão do vocabulário, pegar novas palavras e dar novo sentido a elas. Na página 67, você consegue perceber o Winston conversando com um colega que chama Simon. O Simon era um especialista em nova fala e ele estava super empolgado porque ele estava dando um novo sentido às palavras. Inclusive, ele comenta coisas como: é uma coisa linda a destruição das palavras. Ele dá um exemplo sobre a palavra bom e ruim. Ele diz que não precisa necessariamente ter a palavra ruim. Você pode usar o contrário de bom, desbom. O crime de pensamento ficaria impossível, uma vez que eles iriam tirar algumas palavras. Então, por exemplo, o slogan liberdade é escravidão não necessariamente seria crime mais, porque a palavra liberdade já não iria existir. O Simon comenta que a revolução estaria completa quando a linguagem for perfeita. Então você tem notícias sendo propagadas como, por exemplo, o padrão de vida aumentou 20% em relação ao ano passado e que as pessoas estavam manifestando, agradecendo ao grande líder por este feito. Mas na página seguinte você já encontra a informação de que há uma semana atrás a ração de chocolate havia reduzido. Então o partido fazia isso constantemente. Ele dizia coisas que não eram exatamente verdades, através do Ministério da Verdade. Tem um trecho muito legal também que eu vou ler agora. Porque alguém deveria considerá-lo intolerável, a menos que tivesse algum tipo de memória ancestral de que um dia as coisas foram diferentes. Ou seja, na sociedade de 1984, o passado foi destruído. Tudo eles não têm nenhum registro antes de 1984. Só tem a partir desse momento que o Grande Irmão assume o poder ditatorialmente. Em suas anotações, o Winston também comenta, ele escreve abaixo o Grande Irmão, com muito medo e receio, já que era proibido pensar fora daquilo que era estabelecido pelo partido.
Esse trecho também é muito interessante. O crime de pensamento não acarreta a morte. O crime de pensamento é a morte. Ou seja, nessa sociedade você poderia morrer, mas não só isso, não só morrer, você teria sua história deletada, todos os registros seriam apagados, você não, é como se você nunca tivesse existido. Ou talvez você fosse reeducado, né, para voltar a conviver em sociedade dentro do parâmetro do partido. Na página 83, você encontra sobre o medo de toda essa sociedade de dormir e falar, já que as teletelas te gravavam constantemente. Elas conseguiam captar áudios. Algo que traz alusão também a grandes expurgos na história é que em 1984 isso também aconteceu, pois os mais velhos foram exterminados pelos grandes expurgos, restando apenas alguns que foram reeducados para se adaptar a esse novo conceito de sociedade. O partido afirmava com toda certeza que cerca de 40% dos proletariados haviam sido alfabetizados, mas, antes da Revolução, era possível constatar que eram apenas 15% deste mesmo público. Uma coisa também que era muito complicada era andar sozinho pelas ruas. Isso não era muito aceito pelo partido, e havia até uma palavra para descrever isso, o individualismo, chamado de própria vida, na nova fala. Uma coisa também interessante é que o Wilson, o personagem principal, conhece Júlia, que trabalhava no Ministério de Ficção do partido. E eles começam a ter um relacionamento, algo que era proibido pelo partido, porque o partido queria extinguir as relações amorosas e também, quem sabe, o sexo. Já que era impossível fazer isso, extinguir o sexo, eles incentivavam a prostituição como algo que deveria ser natural. Os casamentos deveriam ser apenas para gerar filhos ao partido. Na verdade, os filhos aqui nessa sociedade, eles eram pura inseminação artificial. Esses filhos deveriam ser criados em instituições públicas. E também existia uma palavra para a inseminação artificial na nova fala, que era chamada de Semarte. Existiam organizações, como a Liga Juvenil do Antissexo, que defendiam o celibato. Então, eu encerro trazendo uma frase do próprio livro. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Eu encerro por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.